Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Hoje, no programa que vamos tratar um assunto muito interessante, a respeito de contatos visuais de pilotos de aeronaves comerciais e UFOs. E esses depoimentos são muito importantes, porque envolvem profissionais da área da aviação. São pilotos, tripulantes, controladores de voo, pessoas de ampla experiência, que dificilmente vão se deixar enganar por uma aeronave, ou por um corpo celeste, ou até mesmo por satélites. São pessoas de alto gabarito. Então eles conhecem muito bem, o meio onde eles trabalham e com certeza eles sabem diferenciar muito bem uma aeronave comercial de um objeto voador não identificado. Nós pegamos alguns casos aqui ao longo dos anos e nós vamos começar com um avistamento muito famoso do início da era da ufologia moderna, ocorrido no dia 23 de julho de 1948, com o piloto e o copiloto do DC-3 da Eastern Airlines, o Childs e o Whited. Eram pilotos extremamente experientes. Eles decolaram com o seu DC-3 da Eastern, da cidade de Houston, no Texas. Eles tinham como ponto final, ponto de parada final do voo, ao aeroporto da cidade de Boston. Eles estavam voando no DC-3. O DC-3 é um avião bimotor, como mostra claramente a figura. Dois motores Pratt & Whitney de 1.200 cavalos, voavam uma velocidade cruzeiro de 300 km por hora. Foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial na nossa aeronáutica. Ele ficou conhecido como C-47. Era um avião que levava na faixa aí de 30 passageiros, e foi uma aeronave dessa que passou por essa experiência. Por volta das 15 para as 3 da madrugada, o Childs viu quando ele descreveu como um charuto, soltando uma longa cauda de fogo e fumaça, se aproximava em alta velocidade do Douglas DC-3 da Eastern. Quando o Whited percebeu que o objeto também vinha em rota de colisão, ele imediatamente afastou seu DC-3 da frente daquele estranho objeto. A esteira de turbulência, quando o charuto passou pelo DC-3 a altíssima velocidade, fez com que a aeronave chacoalhasse inteira. Imediatamente o Childs começou a girar o DC-3 para observar melhor aquele objeto que passara por eles. Quando ele começou a fazer a curva, ele percebeu que o objeto desacelerava e fazia uma curva em sentido oposto para novamente se aproximar do DC-3. O objeto era muito rápido, ele se aproximou do DC-3 em segundos e passou a voar em paralelo com o avião da Eastern, a pouco menos de 300 metros da sua asa direita. Portanto, o Childs e o White tiveram clara visão do objeto e eles descreveram como sendo um objeto cilíndrico. Eles calcularam o diâmetro daquele objeto em 2 vezes a de um bombardeiro B-29 da Segunda Guerra Mundial e o comprimento mais ou menos em 30 metros. Nós vamos ver aqui na imagem que o objeto possui 2 fileiras de luzes que eles descreveram como muito parecidas com janelas. Eles emitiam uma luz algo fosca, como se fosse neon. O objeto permaneceu acompanhando o DC-3 por alguns minutos. Depois eles perceberam quando um jato de chamas muito forte saiu de trás desse cilindro e o objeto se afastou numa velocidade alucinante. Eles fizeram o relatório quando chegaram em Boston. Algumas pessoas chegaram a insinuar que o que eles tinham visto na realidade seria um foguete experimental norte-americano. Não podemos esquecer que naquela época os americanos já testavam foguetes V2 que haviam sido capturados dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas também sabiam que um foguete V2 não poderia fazer o que aquele veículo fez, ou seja, fazer uma volta, retornar, desacelerar para acompanhar o DC-3 da Eastern. As V2 simplesmente subiam na vertical, atingiam mais de 3.000 km por hora, depois seguiam uma trajetória balística até cair no seu alvo. Portanto, elas não eram feitas para manobras, para ou acelerar ou desacelerar. Claramente, em entrevistas posteriores, tanto o Childs como o White confirmaram que não poderia ser um engenho de procedência humana. Esse é o primeiro caso. Nós temos um caso muito interessante, ocorrido próximo à região do Labrador, no sul do Canadá, no dia 29 de junho de 1954, um quadrimotor Handley Page Hermes, com mais de 40 pessoas a bordo,
voava do aeroporto de Nova York com destino a Londres. Eles estavam passando próximo à região sul do Canadá em voo, quando o copiloto da aeronave observou um veículo muito grande, a mais ou menos 7 km de distância, cercado por uma série de objetos menores. Nós vamos ver uma imagem similar aqui na foto seguinte, né? E essa aeronave se aproximou do Handley Page Hermes. Todos puderam ver claramente um objeto cilíndrico. Após alguns minutos, aqueles pequenos veículos começaram a adentrar dentro do objeto maior. O comandante do avião, o James Howard, entrou em contato, né, com a base aérea da Força Aérea Canadense em Labrador, pedindo informações se haveria algum exercício com aeronaves militares na região. Ele descreveu o que estava sendo visto e o oficial de radar, né, da base aérea de Goose Green, da Força Aérea Canadense, narrou que nada era detectado no radar, mas que ele estava enviando um caça a jato para investigar do que se tratava. A observação desse gigantesco objeto, ou nave-mãe, pela tripulação do Hermes, da BOC, da British Overseas Air Corporation, durou 40 minutos. Quando o jato da Força Aérea Canadense chegou ao local, aquele objeto já havia ido embora. E o James Howard, comandante do Handley Page Hermes, da BOC, narrou que após os objetos menores adentrarem aquele veículo maior, ele disparou na vertical. Ele sumiu de vista em pouquíssimos segundos. Curiosamente, se fosse um veículo nosso, teria que se ouvir o boom sônico, porque pela velocidade ele teria feito várias vezes a velocidade do som e nenhum boom sônico ou onda de choque foi registrado, né, com o deslocamento daquela aeronave em alta velocidade. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E o nosso quiz de hoje, a pergunta é a seguinte: qual país da Europa é rico em aparições de um fenômeno identificado religiosamente como aparições marianas? Então, qual seria essa nação? Espanha, alternativa A. B, Polônia, alternativa C, Portugal. Nós estaremos dando a resposta no último bloco do fenômeno UFO de hoje. Então, vamos para o nosso intervalo. Já voltamos, né, com casos envolvendo aeronaves comerciais e objetos voadores não identificados. Voltamos já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje e o tema UFOs e aeronaves comerciais. Antes de darmos continuidade ao programa, gostaria de fazer um convite a você, telespectador. Conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você participa com uma pequena mensalidade que vai ser totalmente revertida para a Rede Boa Nova de Rádio e aqui para a TV Mundo Maior. Você estará nos ajudando a fazer cada vez melhor os programas aqui da Rede Boa Nova de Rádio e aqui da TV Mundo Maior. Conheça essa iniciativa. Em troca, você terá eventos exclusivos, descontos em eventos, em livros, né? Uma série de benefícios e também brindes surpresas. Então conheça, 0800 12 18 38, as simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova vão te dar todas as dicas. Nos ajude aqui, seja um sócio nosso aqui da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Bom, vamos lá aqui para as aeronaves comerciais e os UFOs. Outro caso muito interessante ocorreu no dia 21 de março de 1965 com um avião da TOA, uma companhia aérea japonesa. Se tratava de um YS-11, um bimotor turbo-hélice, foi muito utilizado pela nossa saudosa VASP, Viação Aérea São Paulo, e ele recebeu, né, o apelido de Samurai. Era um bimotor turbo-hélice, categoria de 40 assentos, mais ou menos 48 assentos. Essa aeronave estava sobrevoando aqui naquele momento a cidade de Himeji, no Japão, quando o piloto da aeronave notou um forte clarão de luz vindo em alta velocidade na direção do YS-11 da TOA, desacelerou e passou a voar a menos de 30 metros do bimotor da TOA. Todos ficaram pasmos de ver um objeto de forma discoide, como você vai ver na imagem aqui, e ele passou um bom tempo em voo paralelo com o YS-11. O piloto entrou em contato, né, com
no aeroporto de Tóquio, pedindo informações se poderia ser uma aeronave militar, foi prontamente desmentido. O objeto não era identificado, apesar de ser captado nos radares de Tóquio, do aeroporto de Tóquio, não era uma aeronave nem militar nem civil conhecida. Aquele objeto, após permanecer alguns minutos ao lado do YS-11, disparou uma velocidade alucinante, né? Passado algumas dezenas de quilômetros, ele passou muito perto de um outro avião, dessa vez da Tokyo Airlines. Né? O susto dos pilotos e da tripulação foi enorme, o objeto passou muito perto, né? Intensamente iluminado, uma velocidade absurda, né? Sumiu de vista em segundos. Logo em seguida ele sumiu do alcance do radar, né? E foi perdido, né? Nos céus da região do Japão. Um outro caso interessante ocorreu no dia 11 de novembro de 79, dessa vez na Espanha, com um jato Caravelle. Ele voava próximo à cidade de Alicante, quando ele viu um cilindro de enormes dimensões. Nós vamos ver tanto a imagem do Caravelle como da aeronave cilíndrica. O Caravelle já era uma aeronave a jato, 2 motores, também foi muito usado aqui no Brasil, né, pela Varig, pela VASP, usaram esse motor a jato francês, né, de passageiros, e um modelo desse passou por essa experiência. E o objeto cilíndrico era muito grande, né, ele deixou muito assustado o piloto e copiloto do Caravelle. Ele se aproximou e eles acharam por bem manter distância. Nós tentaram manobrar e se afastar daquele cilindro. Houve princípio de pânico entre os passageiros que estavam vendo aquele objeto também. Aí o piloto resolveu descer no aeroporto mais próximo, né, que era na cidade de Valência. Né, eles pousaram ali, né, os passageiros desceram do avião com muito medo, né, daquela aeronave, e curiosamente também era uma nave-mãe. Porque passado alguns minutos, aquele cilindro enorme liberou uma série de naves menores que foram justamente até o aeroporto de Valência e começaram a sobrevoar o pátio onde o Caravelle, né, da TAI estava estacionado, demonstrando interesse naquele avião. Não sei se eles pretendiam uma maior proximidade para conhecer uma aeronave de fabricação humana, terrestre, ou talvez um outro tipo de objetivo desconhecido. Né? Mas o fato é que aqueles objetos passaram a sobrevoar e ficaram muito tempo sobrevoando aquele, não só o aeroporto, mas o local de pouso do Caravelle. Né? O piloto chegou a ser censurado, comentou-se que ele confundiu um matador da Marinha Espanhola, que é uma versão do Harrier, né? Um jato militar de decolagem vertical, mas ele é muito menor, né? Um jato de combate, um caça, né? De dimensões muito inferiores daquele cilindro que eles viram. Aí o comandante do Caravelle comentou taxativamente que não se tratava de um avião matador, de uma aeronave convencional ou foguete, realmente se tratava de um objeto do qual ele deu como origem extraterrestre. Né? Agora um caso que a gente tem muito carinho, ocorrido no dia 8, né, de fevereiro de 1982, o voo 69 do comandante Gerson Maciel de Brito. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com o comandante Gerson na Rede Boa Nova de rádio. Ele comprovou sua história, né, uma história muito interessante, né, de um Boeing aqui da VASP, que decolou, né, do aeroporto de Petrolina com destino ao Rio de Janeiro. E quando ele estava a algumas centenas de quilômetros distante de Petrolina, ele foi alertado pelo SINDACTA que uma aeronave não identificava acompanhava o Boeing 727 da VASP a uma distância de 10 milhas náuticas, portanto 18,5 km. A tripulação do 727 confirmou, né, que viu um objeto intensamente iluminado no céu acompanhando, né, o voo da VASP. Detalhe curioso, né, outros aviões também viram esse objeto. A distância, um 747-200 da Aerolíneas Argentinas e um outro avião de mesmo modelo também da Ibéria, que é a companhia espanhola, falaram que estavam vendo uma luz intensamente brilhante no céu, que eles acreditavam se tratar de alguma luz do 727 da VASP, que foi negado pelo comandante Gerson Maciel de Brito. Nós vamos ver agora uma série de imagens, né, não só de jornais da época do Gerson Maciel de Brito, inclusive desenhando, né, a aeronave que ele viu nos céus naquela época. Né? Nós vamos ver aqui inclusive um mapa, né, da cidade do voo, né, saindo da cidade de Petrolina com destino ao Rio de Janeiro. Nós vemos a imagem seguinte aqui, um UFO próximo,
o 727 da VASP. Detalhe curioso, o Gerson teve uma intuição. Ele pediu ao seu copiloto, né, que assumisse o controle da aeronave. Ele imediatamente, pelo intercomunicador de bordo, alertou os passageiros que se dirigiram ao lado esquerdo do avião para observar. Foram 148 passageiros, o avião estava lotado com 150 pessoas. Apenas 2 pessoas se recusaram a sair do assento, que foi do Ivo Loscheider, né, arcebispo. Eles vinham de um congresso da Igreja Católica no Nordeste, e o seu auxiliar. Foram os únicos que não quiseram ver o UFO, e após alertar os passageiros de bordo, o Gerson resolveu fazer uma experiência, que se fosse uma aeronave interplanetária, ele iria se concentrar e mandar uma mensagem de boas-vindas, e assim ele fez. Desejando que se fosse um veículo de procedência extraterrena, que ele tivesse uma boa estadia aqui em nosso planeta, que ele era muito bem-vindo aqui. Imediatamente ele começou a emitir esse pensamento, essa mensagem telepática, e o UFO reagiu na hora, prontamente. Ele se aproximou muito da cabine do 727. Ele se tornou claramente evidente, eles estavam muito perto, né? Se havia alguma dúvida do que seria ali, deixou de existir, mostrando tratar-se claramente de um objeto voador não identificado. Nós vamos trazer mais alguns casos aqui no nosso último bloco. Vamos para o nosso segundo e último intervalo, então já retornamos com a continuação do programa, a resposta do quiz e como você pode entrar em contato aqui conosco. Então voltamos já. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje, tema UFOs e aeronaves comerciais. Mas antes de darmos continuidade a esse último bloco do programa, vamos à resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta do primeiro bloco foi a seguinte: um país da Europa é rico em aparições de um fenômeno identificado religiosamente como aparições marianas. Então, as alternativas eram A, Espanha, B, Polônia, C, Portugal. Alternativa correta, alternativa C, Portugal. Fátima, um dos principais casos da ufologia, também colocado como um fenômeno mariano, ocorreu em Portugal, com 3 garotos como testemunhas. Nós vamos trazer o caso com mais detalhes mais para frente aqui no Fenômeno UFO. Então, alternativa C. Então vamos aqui para os nossos últimos casos. O outro aqui ocorreu em 1986 no céu do Alasca, com um Boeing 747 da Japan Airlines. Esse avião se aproximava do aeroporto de Anchorage, no Alasca, e o piloto da aeronave, né, o Kenjuter Auchi, né, ele viu no visual, no radar do 747, quando 3 objetos se aproximaram. Em segundo, uma imagem do radar. Nós vemos claramente, né, na primeira imagem superior, o objeto à distância. Depois ele coloca o formato desses objetos, né, ele parece um Saturno, uma esfera com aba. Na última nós vamos ver a tela do radar do 747 e à esquerda um ponto escuro onde estavam os 3 objetos voadores não identificados. E o comandante, o Kenju Terauchi, né, ficou muito surpreso de ver aquelas aeronaves. Inclusive, ele ficou muito preocupado quando uma delas se aproximou do 747-200 e passou a fazer manobras por baixo do 747. Ele ficou observando preocupado, né, já que ele tinha a responsabilidade dos passageiros a bordo e mais a aeronave, uma nave muito cara, que pudesse acontecer algo de errado. De repente, para seu espanto, aquela aeronave que estava fazendo manobras sobre o seu 747 simplesmente sumiu. Ela não acelerou nem mudou a rota, ela simplesmente desapareceu. Ou ela acionou talvez algum sistema de invisibilidade, de camuflagem, ou se desmaterializou, quem sabe adentrando alguma realidade paralela ou hiperespaço. O fato é que depois os outros UFOs também deixaram a área. E o que aconteceu foi um piloto extremamente nervoso descendo no aeroporto de Anchorage, no Alasca. O penúltimo caso de hoje trata-se de uma aeronave, da Gol, um 737-800. Nós já trouxemos esse caso aqui. Ele estava se dirigindo ao aeroporto de Manaus, quando o piloto chamou a chefe das comissárias de bordo, lá na Gale, na cozinha no fundo do 737-800,
e pediu que ela fosse até a cabine de comando para comprovar algo que eles estavam avistando. Ele pediu sigilo, ela foi em silêncio até a cabine, ela entrou na cabine, o piloto pediu que ela fechasse a porta e pediu que ela se abaixasse entre o assento dele e do copiloto. E pediu que ela olhasse para frente e dissesse o que ela via. Ela viu um objeto discoide intensamente iluminado. Ela ficou assustada, perguntou do que se tratava aquilo. O piloto e o copiloto respondendo que se tratava de um objeto voador não identificado que já estava há algum tempo à frente do 737-800 da Gol. Um detalhe curioso, conversando com ela pessoalmente, ela não quis dar entrevistas, até gostaria que ela pudesse ter vindo aqui ou no programa de rádio, mas ela, como ainda trabalha, o piloto e o copiloto também, eles preferiram manter sigilo. Mas ela me contando, disse que o objeto subitamente lançou um fino feixe de luz vermelho que entrou pelo vidro da frente do Boeing e atingiu os três no peito. E cada um teve uma reação diferente. O piloto, no dia seguinte, era uma pessoa que não ligava, era materialista, passou a ter profundas preocupações espiritualistas, ambientais, o copiloto a mesma coisa. Apenas ela teve como resultado algo negativo, porque ela me comentou que ela nunca mais queria ver algo semelhante no ar, que ela ficou com muito medo, temendo que aquele UFO derrubasse o 737-800 da Gol. Embora nada ocorrido, quando o 737 se aproximou do aeroporto, o objeto simplesmente se afastou. E o último caso de hoje envolve um comandante que praticava treinamento noturno de pouso no aeroporto do Galeão. Nós chamamos de toque arremetida. O avião vem, faz como se fosse descer, arremete, acelera e sobe de novo. Esse avião era um Cessna 172, monomotor de asa alta, e era comandado pelo comandante José Américo. Ele estava acompanhado de outros 3 pilotos e eles estavam praticando esse pouso, essa prática de pouso noturno, quando eles viram um objeto intensamente luminoso se dirigir na direção do Cessna. Devido à posição de asa alta do avião, os 2 pilotos que estavam atrás não puderam ver. Esse objeto chegou inclusive a lançar um feixe de luz vermelha na direção da cabine do Cessna. Ele desacelerou bruscamente, passou muito perto do Cessna, inclusive o comandante José Américo chegou a ver um CIR na janela, um objeto discoide. Ele se aproximou da Praça 15, no Rio de Janeiro, ele perdeu a altura, depois ele acabou se desviando em direção ao Pão de Açúcar, acelerou rapidamente. O comandante José Américo pediu autorização à torre para fazer um giro de 360 graus com o Cessna, para buscar aquela aeronave novamente, mas ele não mais a viu. A impressão foi tão forte que eles resolveram encerrar aquele treino de pouso noturno no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, como nós vimos, aeronaves comerciais, pilotos comerciais estão muito acostumados com esse tipo de experiência. É muito comum verem UFOs, tripulantes também. E é importante também o peso do depoimento dessas pessoas altamente treinadas e especializadas. Antes de encerrarmos o nosso programa de hoje, vamos fazer aquele nosso convite. Como você pode entrar em contato conosco com a sua sugestão de pauta, com críticas, ideias, aqui que tenho certeza, nós, na medida do possível, atenderemos com o maior prazer. E para você entrar em contato conosco é muito fácil. É fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato direto conosco aqui. Queria desejar uma ótima semana e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Beijo no coração e até lá.